Olá, este é o segundo vídeo da nossa série Taxa Interna de Retorno. No primeiro vídeo, nós calculamos a taxa interna de retorno de um projeto, desse projeto, e obtivemos o valor de 24,7%. E nesse vídeo eu mostrei que é muito comum um erro na interpretação dessa taxa de retorno. Muitas pessoas interpretam essa taxa interna de retorno como sendo a rentabilidade absoluta do projeto. E isso não é verdade. Isso só vai ser verdade se nós conseguirmos reaplicar esses fluxos de caixa aqui nessa taxa de retorno. E isso é muito difícil. Então, a taxa interna de retorno é tão somente a taxa de desconto que anula o VPL, só isso. Bom, neste vídeo eu vou aqui fazer uma reaplicação desses fluxos de caixa aqui, utilizando não a taxa 24,7%. Será utilizada aqui a taxa, o custo de oportunidade, a taxa que foi feita, que foi usada para calcular aqui o VPL, que é o nosso custo de oportunidade. Bom, fazendo os cálculos, reaplicando esse primeiro fluxo de caixa durante 4 anos, porque ele está no ano 1, o projeto tem 5 anos, então ele foi obtido no final do ano 1, nós temos 4 anos para reaplicar esse fluxo de caixa aqui. Fazendo essa reaplicação durante 4 anos, utilizando esse custo de oportunidade de 12%, que é muito mais real do que esses 24,7%, dificilmente nós vamos conseguir uma reaplicação dos fluxos de caixa nessa taxa aqui. Então, reaplicando a 12%, nós temos aqui o valor futuro, esse valor futuro aqui. No segundo ano, reaplicando esse valor aqui durante 3 anos na taxa de 12% ao ano, nós temos esse valor de 200.272. E assim por diante. No terceiro ano, reaplicando este valor durante 2 anos por esta taxa mínima de atratividade, que é o custo de oportunidade, nós obtemos este valor aqui. No quarto ano, aplicando durante 1 ano esse valor nessa taxa aqui, nós obtemos esse valor. E assim por diante. No último ano, não tem reaplicação, porque esse fluxo de caixa foi obtido no final do 5º ano. Bom, então, somando esses valores reaplicados a cada ano, no 5º ano, nós obtemos aqui dos 954.793. Bom, calculando a taxa para esse valor aplicado de 400 mil e no final do 5º ano obtivemos esse valor 954.793, utilizando a função taxa do Excel, nós temos essa taxa aqui, 19%, que nós chamamos de taxa interna de retorno modificada. Essa taxa aqui é muito mais real do que essa taxa de 24, dessa taxa de retorno simples aqui de 24,7%. Então, essa é a taxa de retorno simples e essa é a taxa de retorno modificada. Essa taxa interna de retorno modificada, ela é bem mais real. Por quê? Porque as reaplicações dos fluxos de caixa, desses fluxos de caixa aqui, as reaplicações foram feitas numa taxa mais fácil de se conseguir, uma taxa mais real. Uma reaplicação nessa taxa aqui é mais difícil do que uma reaplicação do fluxo de caixa nessa taxa. Então, a emitir é uma taxa de retorno bem mais real do que a TIR. No próximo vídeo,
nós vamos falar sobre os conflitos entre VPL e TIR. Sem dúvida nenhuma, o VPL é uma ferramenta bem mais robusta do que qualquer outra. Mas quando nós fazemos as análises corretas, utilizando a TIR corretamente, a interpretação, a conclusão sobre a viabilidade é a mesma, utilizando o VPL ou utilizando a TIR. Isso nós veremos no próximo vídeo. Até lá!